Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando para você a resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa contam com a força do cooperativismo. O programa Estado de Excelência analisa eficiência das cooperativas no ano de 2020. No quadro Temática, o editor do programa Resenha comenta sobre os jovens e as alternativas do campo. Cresce a produção de lúpulo no norte catarinense e anima os produtores. E o exemplo de tradição e diversidade no campo, no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio. Tranquilo com os outros, sempre pensando em ampliar, mas sempre com os pés no chão, nada de aventurar. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Apesar da pandemia, as cooperativas de todos os ramos de atividades em Santa Catarina tiveram um resultado surpreendente. Quem analisa os dados do ano de 2020 é o programa Estado de Excelência, coordenado por Raimundo Martins. Vamos ver. A receita operacional bruta foi de 49,8 bilhões de reais, um crescimento de 23,3%, o maior das últimas décadas. O número de associados cresceu 11,6%, com ingresso de mais de 300 mil pessoas. As cooperativas, juntas, criaram 5.546 novos postos de trabalho, totalizando 73.332 empregos diretos. As cooperativas agropecuárias responderam por 69,2% das receitas totais do sistema e faturaram 34,4 bilhões de reais, um crescimento de 34%. O ramo de crédito foi o segundo em movimento econômico. Movimentaram, em 2020, 6,4 bilhões de reais. O ramo de saúde, com 17.280 associados, faturou 5,07 bilhões de reais. O ramo de transporte movimentou 1,2 bilhão de reais. O de infraestrutura, com 383.302 associados, faturou 1,3 bilhão de reais. O ramo de consumo, que sustenta 3.423 empregos diretos, faturou 1,2 bilhão de reais no ano passado. Os ramos de trabalho, produção de bens e serviços, mesmo com menor expressão econômica, geraram 28,4 milhões de reais em receitas. E para sustentar esse desempenho, a atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Santa Catarina, que promoveu a capacitação e qualificação de 118.448 profissionais, entre dirigentes, cooperados e empregados das cooperativas. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta sexta-feira, no quadro Temática, é o espaço do editor do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, Celívio Holtz, que analisa a situação dos jovens e as alternativas de ficar no campo. Temos encontrado reportagens com muitos exemplos de jovens que participam de cursos, jovens esses do meio rural, cursos e treinamentos, e somente nesses momentos é que começam a valorizar as coisas que possuem e, por consequência, a propriedade rural como um todo. Não consideram nesta análise apenas a questão econômica, a mais importante para a tomada de decisão, mas também o ambiente onde vivem, é claro, a paisagem, a liberdade de trabalhar como patrão e não como empregado, enfim. São análises que os jovens passam a fazer por conhecer mais sobre o que têm à disposição para administrar.
Exemplos como o de um jovem do meio rural que se tornou músico e saiu de casa para desempenhar sua profissão, viajando pelas cidades e sobrevivendo com os ganhos não tão animadores sempre. Mesmo assim, esta aventura durou 10 anos. Um dia, passando pela casa dos pais, descobriu que um curso estava sendo oferecido para filhos de agricultores na área de empreendedorismo. Curso este oferecido pelo Senar de Santa Catarina. Era um curso de média duração, com encontros planejados em sala de aula para avaliar as tarefas executadas e determinar a continuidade dos trabalhos que culminariam em um projeto final para ser aplicado na propriedade. E o nosso personagem músico fez o curso. Numa das etapas, cada aluno deveria fazer um inventário da propriedade onde vivia, levantamento de tudo. Aí é que o nosso personagem descobriu o valor das coisas e ficou impressionado porque não tinha a mínima ideia disso. Pois bem, a partir desses dados que descobriu e que tomou a decisão de continuar na propriedade de seus pais e assumir a gestão do negócio. Já estava com o namoro engatilhado e uma das primeiras decisões antes de casar foi a de construir uma casa confortável para morar com a futura esposa. Pois ele queria que ela tivesse tudo o que poderia encontrar numa cidade. E assim foi. Agora o nosso personagem músico já é casado e responsável pela atividade de produção de leite, com o apoio de sua esposa, é claro. Está contente porque adquiriu conhecimento e aplica as melhores tecnologias e consegue uma renda justa para viver bem no meio rural. E existem outros exemplos de jovens filhos de agricultores que estudaram agronomia, veterinária, administração, ou no mínimo fizeram um curso médio, curso técnico agrícola e resolveram ficar na propriedade trabalhando com seus pais. É claro, de uma forma organizada e racional, com cada um assumindo seu papel na sociedade. Então, quando a atividade rural é reconhecida como um negócio que precisa dar resultado, os jovens adquirem o conhecimento e aí sim assumem os trabalhos, levando em consideração uma boa gestão e a aplicação das melhores tecnologias que sejam viáveis e tragam bons resultados. E assim está acontecendo com muitos jovens que estão ficando no campo, é verdade, e assumindo a gestão dos negócios na propriedade. Porque antes de tomar a decisão, eles sabem exatamente o que precisa ser feito para dar certo. E é claro, sabem também da necessidade de muito trabalho, sem tanto esforço como antigamente. Isso é verdade. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Cresce a produção de lúpulo no norte catarinense e anima os produtores. E o exemplo de tradição e diversidade no campo, no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Sicoob. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócia. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes, não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OCESC. Em pouco tempo, a OCESC se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do SESCOP. Depois disso, a OCESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da OCESC. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OCESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. Há algum tempo atrás, o programa ND Agro já nos mostrou um projeto de incentivo à produção de lúpulo que iniciava na região de Joinville, no norte de Santa Catarina. Agora vamos ver como tem sido o resultado dessa produção. A primeira colheita vai passar por análise, mas já está agradando os agricultores. Essa foi a primeira colheita desse projeto experimental, numa área de 250 metros quadrados. O plantio foi em outubro. 3 variedades foram plantadas em 2 tipos de sistemas. Cascade, Nugget e Raletão. Né? E elas foram testadas tanto num sistema como no outro. O modelo foi dilatada, parecida com aquelas condições de videira, né?
que a gente já conhece, e com altura de 1,80 m mais ou menos, e construindo tipo um forro assim para fazer a plantação. Agora o lúpulo produzido aqui vai passar por análises. Os testes vão ser feitos no laboratório de uma universidade parceira do projeto. 3 análises. Análises de alfa-ácidos, que é o componente responsável pelo amargor da cerveja. Análises de óleos essenciais, que são os responsáveis por fazer o aroma da cerveja. Então o lúpulo está na cerveja em função da característica de eles fornecer o amargor e o aroma. Então são os 2 componentes importantes, e também de umidade, que esse lúpulo normalmente é usado seco. Então o agricultor ele precisa ter uma noção do quanto de água esse lúpulo tem para saber o quanto ele precisa secar para poder fornecer. O resultado das análises deve sair em 1 mês. O objetivo desse projeto é incentivar os agricultores familiares a plantarem lúpulo e diversificarem o cultivo. Eles podem abastecer as cervejarias locais. O Luiz Fernando foi o primeiro a plantar lúpulo em Joinville. Ele planta no alto da Serra Dona Francisca, numa área de 1.300 metros quadrados, e provou que a planta, cultivada em climas frios, como o da Europa e dos Estados Unidos, se adaptou ao clima daqui. Entrei na plantação de lúpulo procurando uma cultura de alto valor agregado para a produção, né? Plantei 17 plantas lá no primeiro ano, já tivemos bons resultados, e resolvi investir e aumentar. Hoje nós estamos com em torno de 500 plantas, 1.300 metros quadrados, produção esperada em torno de 100 quilos de lúpulo. Luiz Fernando conta que decidiu apostar na planta por causa do valor agregado. O lúpulo é perene, só é preciso plantar uma vez. Talvez nós tenhamos aí um movimento da cultura em torno de 7 anos a 8 anos no Brasil, começou, mas hoje a gente deve estar produzindo em torno de 5% do consumo do mercado, né, interno nosso, né? Então o restante é tudo importado do lúpulo, né? A flor do lúpulo é chamada de cone, é essa aqui. E o que interessa é o que está dentro, a lupulina, responsável pelo aroma e pelo amargor da cerveja. Uma planta de lúpulo pode produzir até 3 quilos de flores in natura e, dependendo do estilo da cerveja, é suficiente para produzir até 500 litros da bebida. Um produto fresco, in natura e que não perde as propriedades com a exportação. E já tem cerveja produzida com o lúpulo plantado em Joinville. A gente produziu essa cerveja aqui dentro da UDR, ela é uma Witbier com limão siciliano e coentro. Ficou maravilhosa, viu? Bem refrescante, uma cerveja leve para o verão. Álvaro produz cerveja há 8 anos. Ele é do Núcleo Cervejeiro Caminho dos Príncipes, que quer desenvolver Joinville no turismo cervejeiro. É um passo muito importante para Joinville, até ter a repercussão a nível nacional e também atrair o turismo aqui para a região. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Tradição e diversidade no campo. Esses elementos compõem a história de hoje no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, sob o olhar do repórter Sebastião Garcia. Confira. Ele herdou as terras e a tradição da família. Aqui o bisavô, o avô e o pai já produziam também. Eu estou em Armazém, no sul de Santa Catarina, e essa é a propriedade de Everaldo Eidman Wenzin. Aqui com a família, ele cria suínos, ele produz leite e tem criação de peixes também. E você vai ver na história de hoje que os negócios vão tão bem aqui que uma coisa é certa, a tradição vai ser mantida. A casa onde Everaldo mora com a família foi construída pelo pai dele, o seu Evaldo Wenzin. Foi aqui que Everaldo e as irmãs cresceram. Uma também é agricultora, a outra está na cidade. Os pais também não moram mais no interior. Everaldo, o filho mais velho, ficou e manteve a tradição nas terras da família. Ele conta que o pai plantava fumo antigamente.
Depois, a suinocultura se tornou a principal atividade. Everaldo é casado com Patrícia, também filha de agricultores. Meu pai trabalhava com suínos, com arroz. Eu sou natural de Turvo, sou de origem italiana. Patrícia é a mais nova de uma família de 5 filhos. A maioria continua no campo. Ela até já trabalhou fora por um tempo, num hospital, como auxiliar de enfermagem, mas sempre quis o campo. E foi num baile no interior que Patrícia conheceu o Everaldo. Fui o baile, ela também foi, começou, deu liga e foi pra frente. Faz 24 anos que eles estão casados. Moraram com os pais do Everaldo por 4 anos no início. Depois construíram esta casa, que agora é moradia de um funcionário. A propriedade tem 35 hectares, divididos entre as áreas de pastagens, açudes, as instalações da suinocultura e do gado e as casas onde eles moram. Na criação de suínos, são 4 galpões com 750 matrizes. 3 vezes mais do que quando eles começaram. Quando nós dois chegamos aqui, estava em 250 criadeiras. O sistema de criação é de UPD, Unidade de Produção de Desmamados. Por ano, são pelo menos 15 mil leitões. No leite, eles têm 35 vacas em lactação, com produção média diária de 13 litros por animal. É só a produção quase a pasto. Não é pasto, não tem aquela... Não é investido muito em ração, é só basicamente na pastagem. Everaldo conta ainda que um dos projetos na propriedade é substituir o gado de leite por de corte. E não deve demorar muito. Para final desse ano ainda, acho. O projeto já está em andamento. Everaldo tem 25 cabeças em outra propriedade. E na diversidade de produção, a família tem ainda a piscicultura aqui. Nós estamos tirando de 80 a 100 toneladas por ano de peixe, tilápia. Everaldo tem funcionários para dar conta das tarefas na propriedade, mas muito do trabalho é feito pela família. Ele, a mulher e o filho. Marcos tem 21 anos. É o único filho do casal. O jovem já definiu o que quer para o futuro. Continuar na propriedade. Marcos é reservado, fala pouco, mas o pai fala por ele, principalmente sobre a escolha do filho de ficar no campo. Nunca assim ele questionou para sair, sempre quis ficar, quer sempre ampliar suíno, quer crescer, botar mais. A decisão do filho até estimulou novos investimentos. Everaldo diz que já está programada a construção de uma granja nova para o Marcos tocar. Vai ser em outra propriedade que eles têm perto daqui. E vai ter capacidade para 500 matrizes. Já está com a licença pronta, tudo é só começar a construir. Everaldo e a família são cooperados da Cooperalfa. Ele já foi do Conselho Fiscal e juntos, ele e a Patrícia, são líderes hoje. Ajudam a difundir as informações, os valores, os propósitos da empresa e do cooperativismo. Everaldo ressalta a importância da parceria com a Cooperalfa para o trabalho que ele desenvolve na propriedade. Uma segurança que a gente tem, né, para a venda do produto, a gente entrega o produto, chega o dia de receber, o dinheiro está lá na conta. É muito bom de trabalhar com a cooperativa. Outro destaque dessa relação são os benefícios. Um deles é o da cota capital, um mecanismo que garante ao cooperado ganhos de acordo com as negociações que ele faz na cooperativa e na distribuição das sobras feitas a cada ano. Um exemplo, se eu vendo 100 leitão, eu recebo os 100, ela acrescenta um leitão na minha conta capital. Ela não desconta, né? Ela acrescenta, né? 1%. Essa é a diferença da cota capital da Alfa, o jeito mais simples que eu acho que tem para explicar. Com boas perspectivas nos negócios, Everaldo investe em tecnologia também. As placas para captação de energia solar foram instaladas há pouco tempo. Pelo projeto e apresentação é para dar um bom retorno.
Por mês, o consumo de energia na propriedade passa de 10.500 kW. Vai suprir toda a energia da propriedade. Além do trabalho, a família do Everaldo tem uma vida bastante participativa na comunidade. Patrícia é ministra da Eucaristia na igreja e ele já foi presidente e secretário do Centro Comunitário na Capela de Santa Terezinha, onde eles frequentam. Nossa vida teve as dificuldades, mas sempre foi tranquilo com os outros, sempre pensando em ampliar, mas sempre com os pés no chão, nada de aventurar. Mas tem uma aventura que eles se dão o direito de vivenciar. Um hobby de pai e de filho. O motociclismo de trilha. Everaldo mostra com orgulho as fotos de uma das trilhas que eles participaram. E fala da necessidade de equilíbrio para chegar onde se quer. Em todos os sentidos. Eu acho que tem que trabalhar bastante e saber onde gastar o dinheiro. Não gastar mais do que arrecada. Eu trabalhei fora uns meses, mas não gostei muito não. Aí não, meu ramo é a agricultura. É tão bom. Eu tenho orgulho. Sou feliz. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Parabéns à família Wezing pela dedicação e resultados alcançados. O nosso resenha de hoje termina aqui, desejando para você e sua família um excelente final de semana e até semana que vem.